passo seguinte aqui é outro tipo de profissional, é o profissional envolvido. Bom, mas o que muda, então, do profissional comprometido para o envolvido? É um indivíduos que estão na empresa, mas nem sempre entregam os resultados. Não se preocupam em se aprimorarem ou conhecerem melhor os processos a fim de melhorar os resultados. Então, estão ali, ó. São indivíduos que lá de vez em quando eles entregam os resultados. Então, eles estão assim, ó, o resultado está aqui, ele está assim, às vezes, né, batendo na trave ali, e às vezes eles não se preocupam em conhecer mais, em aprender a trabalhar numa outra máquina, em fazer realizar um trabalho diferente. Então, eles não têm muito esse desejo de se aprimorarem, de buscar conhecer melhor o profissional. Então, eles vão ficando ali fazendo realmente o trabalhozinho deles ali, entregando lá de vez em quando o resultado, intercalando lá uma vez ou outra, porque às vezes ele tem a mentalidade que é o seguinte: esse profissional aqui, que é o envolvido, ele tem a mentalidade que é a seguinte: bom, se eu der a produção hoje e se eu fizer mais do que a produção exige, amanhã eles vão estar exigindo de mim mais do que a produção exige. Só que ele é um profissional que, dentro do expediente, ele entrega a produção ou entrega os resultados que ele precisa entregar com relativa facilidade, com relativo conforto. Daí ele pensa com ele, bom, às vezes ele já finalizou a meta de produção, os objetivos de produção, ele já finalizou faltando 2 horas para encerrar o expediente, ou faltando 1 hora para encerrar o expediente, depois ele começa o quê? Ele vai diminuindo o ritmo e vai só levando no banho-maria. Por quê? Porque ele é um profissional envolvido com o processo. Então, gente, acaba que entre o descomprometido e o envolvido está uma linhazinha ali muito tênue, né? Às vezes ele é aquele que acaba nem reclamando, ele fala assim, as coisas aqui estão tão ruins, mas está bom por aqui. Né? E ele acaba não sendo esse disseminador assim de notícias ruins, né? De ficar falando, fomentando ali entre os colegas de trabalho, fomentando esse aspecto negativo, assim, de reclamando de salário, reclamando das condições. Ele fica assim na dele, mas ele, eu estou aqui trabalhando aqui de boa, beleza, estou dando minha produçãozinha aqui, mas está tudo tranquilo, está tudo sossegado, né? Se ninguém vir me encher a paciência, se ninguém vir me encher o saco, para ele tá bom. Novamente, o líder tem que ficar com o seu radar atento a esse tipo de profissional. Por quê? Porque o foco, gente, dentro da empresa é você ter uma equipe cuja maioria dos membros sejam realmente membros engajados, né? Sejam realmente membros com alto nível de comprometimento, né? Essa é a grande finalidade. Então, o líder vai ter que sempre estar com o seu radar ligado, o seu radar atento e observando esses comportamentos, né? E a estratégia para abordar esse tipo de profissional, que é um profissional envolvido e não um profissional comprometido e não um profissional engajado, é a mesma estratégia que vai utilizar com o profissional descomprometido. A diferença, gente, o que acontece? É que o profissional envolvido, para ele se desenvolver, para ele dar um salto e se tornar um profissional comprometido, é muito mais fácil do que um descomprometido. Você fazer com que o descomprometido ele se desenvolva. Porque a tendência do descomprometido, se ele tá entregando o trabalho dele meia boca, se ele está fazendo o trabalho dele só, né, o mínimo necessário possível, né, e querendo fazer só o dele, e dizendo que não é pago para fazer isso, que não é pago para fazer aquilo, a tendência é realmente esse profissional ser logo dispensado, né? O profissional envolvido, você com um trabalho estratégico, né, com um trabalho de persuasão, né, adotando um estilo de liderança adequado, né, que a gente sempre fala aí do estilo modelador, o estilo visionário, o estilo democrático, o estilo coercitivo, o estilo afetivo, o estilo treinador. Então, esses estilos de liderança, é muito importante que você, líder, tenha o conhecimento desses estilos de liderança, para que você, ao observar um comportamento assim que não está ainda no nível ideal de comprometimento, você possa realmente fazer uma abordagem não só com um estilo de liderança adequado, mas também voltando à mesma ferramenta. Que ferramenta é essa? Fornecimento de feedback. Gente, pode parecer meio clichê, né? Ou pode parecer assim meio maçante,
Mas é exatamente isso, gente, que muitos líderes ignoram. Que assim, ó, ele, para que ele realmente possa fazer com que os membros da sua equipe venham verdadeiramente se desenvolver, venham verdadeiramente assumirem compromisso com o trabalho, com os processos, né, com a equipe, ele vai ter que estar praticamente constantemente fornecendo feedback, ele vai ter que estar constantemente alimentando, né, esses profissionais com devolutivas e com informações que permitam com que eles venham tomar consciência de como é que está a performance deles no trabalho. É necessário isso aí. Você vai perceber, líder, muitos profissionais de chão de fábrica, de atividades operacionais, que eles mais reclamam poxa, a gente está fazendo nosso trabalho aqui, esse líder não disse se está bom, não disse se está ruim, não disse se está nada. Aí o dia que a gente faz alguma coisa errada aqui, o cara vem dar uma enchida de saco. Então é isso que você, líder, tem que evitar ao máximo possível. Com que os seus profissionais, você tem que evitar com que os seus profissionais tenham a percepção de que você só chama eles para cobrar. Você só chama ele para cobrar, para dar puxão de orelha. Você tem que acabar com isso. E a ferramenta, a estratégia que tem para isso é o feedback. Só que você não pode utilizar o feedback somente para corrigir comportamento. Você tem que utilizar o feedback para elogiar, para reforçar comportamento. Você viu que o cara fez uma ação boa, você viu que ele teve um comportamento legal, que ele fez algo que realmente agregou valor, ele fez algo de relevante ali no ambiente de trabalho, por mais simples que seja, né, pode não ser algo tão relevante, mas que ele fez algo simples, mas que melhorou o processo, melhorou a produtividade, melhorou a segurança no ambiente de trabalho, você chama ele e forneça um feedback para ele também, porque senão ele vai ficar com a sensação de que você é um líder que o profissional pode fazer 10 coisas boas e ninguém fala nada, mas se ele fizer uma coisa ruim, daí vem todo mundo querer reclamar, vem todo mundo querer dar puxão de orelha. Então, com essa percepção, você tem que eliminar isso entre os teus, os teus liderados, né? Os membros da sua equipe. E o profissional envolvido é aquele profissional assim que ele está, né? Pô, será que ele está numa linha ali muito tênue, né? Porque se ele for muito influenciado por um descomprometido, ele tende facilmente a se tornar um profissional descomprometido também. Só que, em compensação, ele está ali muito próximo dos profissionais que são profissionais comprometidos, ele pode ser influenciado por eles também. Agora, você, líder, vai ter que exercer o seu papel com muita eficácia, com muita eficiência, né? Identificando as necessidades, muitas vezes, desse profissional, quais são os sonhos desse profissional, quais são as aspirações dele, quais são os desejos dele, para que você possa fazer com que ele entenda que a empresa, que o salário que ele recebe, que os proventos que ele recebe, que os benefícios que ele recebe da empresa, vão, muitas vezes, dar condições para que ele possa realizar alguns sonhos dele, né? E se ele se tornar uma pessoa cada vez mais comprometida, uma pessoa cada vez mais engajada, essas chances irão cada vez mais se ampliar, né? Principalmente se ele buscar um crescimento, se ele buscar um desenvolvimento ali da